A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Eu sou Renato Acti e este é o canal HSPR. Eu acabei de recitar aqui o versículo 18 do capítulo 16 de Provérbios. Provérbios de Salomão, o homem mais rico do mundo. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 16. Bora comigo? O texto diz assim: Do Senhor são as preparações do coração do homem. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seu inimigo faz que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios dos reis. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Abominação é para os reis ou praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é com a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e quem confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem direito aos homens, mas o seu fim são caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo,
porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro a guiar-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidade. Mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Muito bem. Mais uma vez, agradeço a Deus por poder estar aprendendo e aprofundando na palavra do Senhor e poder compartilhar aqui no YouTube essas grandes sabedorias, né, que estão aqui no livro de Provérbios, assim como em toda a Bíblia. A Bíblia é muito rica em conhecimento, né? A Bíblia por várias vezes já foi atacada, né, com tentativas de desacreditar essa palavra, mas todos nós sabemos que ela suportou o teste do tempo e das perseguições, porque aqui está a palavra verdadeira do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Eu glorifico a Deus. Muito obrigado. Eu gostaria de começar o meu comentário aqui dizendo um pouco sobre o capítulo 32, que diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. São grandes ensinamentos, vários. Esse aqui é um deles. O Senhor fala ao meu coração, quando eu leio esse versículo, que mais vale o homem sábio, o homem prudente, o homem manso, que toma atitudes pensadas e atitudes que você pede ao Senhor, você comunica ao Senhor, pede direção, pede sabedoria em como agir, em o que fazer, do que aquele que é valente, aquele que vence ou que acha que pode vencer ou conquistar alguma coisa com as suas próprias forças, ou melhor dizendo, com a força do próprio braço. Eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pós-doutorado e eu vou conseguir. Você não é nada. Se Deus te chamar hoje, o que você tem para apresentar? Então isso é muito forte. E isso serve para todos, desde o mais humilde até o que tem mais posses ou mais recursos financeiros. Porque você ter recursos financeiros ou não, isso independe de você ser uma pessoa sábia, humilde ou não. Assim como existe várias pessoas ricas que são soberbas e altivas, também existe pessoas que têm muito pouco recurso financeiro e também são altivas, soberbas. Então isso aí depende muito da pessoa. Por isso que o versículo fala: melhor aquele que domina o seu espírito, aquele que conhece da onde vem, o que ele é, o que nós somos realmente diante de Deus, e entende isso, né? E ama a Deus acima de todas as coisas e as pessoas também, né? E eu gosto muito também do versículo 9, que diz: o coração do homem considera o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós devemos e fazemos muitos planos, temos muitos sonhos. Nós queremos conquistar, nós planejamos e tudo. Mas quem vai realmente
direcionar da melhor maneira, porque Ele é o único que conhece o nosso futuro, é Deus. Porém, Ele só vai, como diz aqui, dirigir os passos se você o consultar, ou se você der a Ele essa permissão de te dirigir, de te guiar, de te direcionar. Como eu sempre gosto de dizer, o agir de Deus, né? O Deus agir é uma ação bilateral. Deus faz o que Ele quiser, Ele é onipotente, porém, Ele precisa que nós fazemos a nossa parte. A nossa parte é o quê? É permitir, é convidá-lo para estar presente em nossas vidas, nos guiando, nos direcionando. Essa é a parte que cabe a nós. Eu tenho vários versículos aqui marcados. O 3 também diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando a gente lê isso aqui, eu entendo que primeiro Deus, depois eu. Quando eu entendo isso, confia ao Senhor as minhas obras, eu entendo isso. Confiar que Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quando eu o honro, quando eu reconheço a posição de Deus na minha vida. Eu entendo que quando você faz isso, existe o propósito e a consequência em tudo na vida, concorda? No capítulo 3 do próprio livro de Provérbios, o qual nós estamos lendo, capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre ao Senhor com as primícias da sua fazenda, e se encherão os seus celeiros, no 10, né? E transbordarão os seus lagares. A gente entende que aqui é uma questão de propósito e consequência. O propósito é honrar a Deus. Honrar a Deus como é devido. O primeiro lugar é de Deus. Primeiro Deus, depois eu. E a consequência, ou o efeito colateral, é celeiros cheios e lagares transbordantes. Isso é muito maravilhoso. É promessa de Deus. A Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se aqui está escrito, pode confiar. Honrar a Deus deve ser sempre o nosso propósito. E os efeitos colaterais ou a consequência virão nas nossas vidas, como celeiros cheios e lagares transbordantes. Essa é a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. E eu espero e eu peço a Deus que Ele continue palestrando-a no seu coração durante esse dia 16 de outubro. Um dia abençoado, um presente de Deus para nós. Eu quero te pedir para curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Nós estaremos sempre fazendo vídeos e falando da palavra do Senhor. Ok? Vamos fazer a nossa oração para nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje. Amém? Feche os olhos e vamos orar. Soberano Deus, Pai de amor, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelo presente, mais um presente que o Senhor nos deu hoje, que é a oportunidade de vivermos mais um dia de vida. O Senhor é o dono de todas as coisas foram criadas pelo Senhor e para o Senhor. Portanto, eu te peço que o Senhor derrama uma bênção especial. Eu sei, eu reconheço que o Senhor é o Deus que gosta de trabalhar de forma personalizada. O Senhor é especialista nisso. Peço-te que cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, agora sinta o teu toque.
O Senhor conhece a necessidade, o anseio, a ansiedade, a preocupação de cada um. Toca lá, Senhor. Toca. Faça algo novo nessa vida. Que essa pessoa venha sentir vontade de te conhecer mais. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos permite estarmos nos achegando a Ti. Toma esse dia nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenham um excelente dia e um forte abraço.